Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o aspecto econômico da decisão do Trump, né? O Trump colocou tarifa de 50% nos produtos brasileiros e isso certamente vai causar problemas aqui no Brasil para várias empresas. Que tipo de problema que se pode esperar disso daqui para o cidadão comum, né? É lógico, cada empresa as empresas vão ser afetadas certamente, mas para o cidadão comum algumas coisas podem até melhorar. Por exemplo, coisas que a gente exporta muito para os Estados Unidos, como suco de laranja e café, podem até ficar mais baratas aqui no Brasil, porque as empresas não vão ter como exportar para os Estados Unidos, vão acabar tendo que vender no mercado nacional. Isso, em termos de preço para o consumidor, pode até melhorar, mas, via de regra, o que se espera é uma desaceleração da economia, tá? E essa desaceleração da economia certamente vai bater principalmente nos produtos que têm a ver com a exportação americana, que tem muita coisa, o Brasil exporta muita coisa, os Estados Unidos é o segundo maior comprador de produtos brasileiros no mundo, depois da China, mas ainda assim compra coisas de maior valor agregado do que a China, no final das contas. A China compra muito minério, muita coisa sem valor agregado, então vai ser um baque muito grande. A Embraer, por exemplo, coitada, está ferrada. Mas, de novo, o grande problema do Lula é o seguinte, a resposta óbvia dele seria se aproximar da China, já que a gente não pode vender para os Estados Unidos, vão vender mais para a China. Mas lembra que o Trump colocou tarifa na China também. E o que acontece é o seguinte, a China está querendo desovar a produção de bugigangas delas, que vendia-se para os Estados Unidos antes, está querendo desovar em outros países. Vão querer jogar aqui para o Brasil. Aí o Brasil vai ter o seguinte problema. Se o Brasil quiser manter a relação com a China, não vai poder aumentar o imposto com a China, senão vai acabar tendo um problema com a China também. Repara o tamanho do problema que o Lula comprou para o Brasil. Uma guerra que absolutamente não precisava ter. A gente sabe que Bolsonaro não fez nada de errado, que não teve nada de errado naquela reunião lá de minuta de não sei o que lá. Não tem lógica nenhuma chamar aquilo de golpe, de tentativa de golpe. Por conta dessa besteira, por conta dessa vontade da esquerda de se manter no poder, está jogando o país numa ruína econômica completa. Essa notícia foi sugerida por Daceta Barbeiro, Trump Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tarifa de 50% ultrapassa todos os limites e inviabiliza comércio com os Estados Unidos, diz o presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Ou seja, praticamente, na visão dele, acabou vender coisa para os Estados Unidos. Na prática não é assim, né? Na prática, você sabe, tarifa é uma coisa muito ruim, eu sempre critiquei muito tarifa, tá? Os americanos vão pagar essas tarifas, né? Então as coisas vão ficar mais caras lá nos Estados Unidos. E vários negócios que já foram acertados, por exemplo, não tem como voltar atrás. Então o pessoal vai ter que acabar pagando essa tarifa, né, nessas novas compras aí, nessas compras que já aconteceram no passado. Por exemplo, um caso que isso acontece muito é com a Embraer. A Embraer é uma grande prejudicada. Os jatos da Embraer têm uma grande entrada lá no mercado americano. Eu mesmo já voei lá nos Estados Unidos, de cidade americana para cidade americana, voando num jato brasileiro lá nos Estados Unidos. Super normal isso. O Embraer lá é muito comum esse tipo de coisa, né? E a Embraer agora meio que não vai ter como vender, pô, 50% de tarifa vai ficar muito mais cara que a Airbus, que é a europeia, do que a Bombardier canadense. A tendência é simplesmente ela sumir do mercado americano. Ainda tem o mercado europeu, mas o mercado europeu tem outros problemas para a Embraer, né? Como eu falei para vocês. Lembra que o posicionamento do Lula lá junto ao Putin no 9 de maio fez com que a Polônia, por exemplo, se recusasse, né, ou desistisse de uma compra que ia ser feita de aviões da Embraer e preferiu a Airbus. Por quê? De novo, aqui no Brasil o pessoal tem essa ideia de que essa guerra não interessa, essa guerra é uma besteira, não, é lá na Europa. Estão lutando na Europa, é uma guerra na Europa, todo mundo ali é afetado por isso, é uma coisa muito séria. Essa brincadeirinha do Lula de posar do lado do Putin lá em Moscou certamente custou muita coisa para o Brasil em termos de imagem na Europa. E agora os Estados Unidos, que ainda era o grande comprador brasileiro, está fechando as portas também. Vai vender a Embraer para quem? Para a China? A China não compra, a China quer fazer os dela lá. Então não vai ter esse tipo de coisa, né? O Brasil pode ter quebrado a Embraer com essa brincadeirinha do Lula no final das contas, tá? Bom, de forma geral, o dólar já deu um disparo, né? Já passou de 5,50, estava caindo o dólar.
o dólar vai subir, isso tende a elevar a inflação no Brasil, mas como eu falei para vocês, também a gente vai ter um efeito de recessão que pode baixar a inflação aqui no Brasil. O grande problema é que as empresas brasileiras tendem a entrar em recessão. Isso para a inflação é bom, tá? Porque a recessão, todo mundo gasta menos, compra-se menos coisas, os preços tendem a cair. Mas com o dólar subindo, a coisa pode ser diferente também, né? Vamos ver para onde é que vai os preços a partir daqui. A Ibovespa, não tem dúvida, caiu 3% aí nos últimos dias. Ontem, particularmente, foi um pancadão. Hoje já está caindo também. Tá um grande mar de vermelho aqui, com exceção da Vale, que está verdezinha aqui. Porque lembra, a Vale tem muita coisa fora do Brasil também, né? A Petrobras também parece que está no 0 a 0 e coisa e tal, mas a maior parte das ações brasileiras está no vermelho e a tendência é só piorar as ações brasileiras, uma queda muito grande aqui por conta justamente de banco, setor financeiro, está todo mundo preocupado com isso. Vai sair muito dinheiro do Brasil. Lembra, um dos problemas desse tipo de coisa é que isso desincentiva investimentos americanos aqui no Brasil. O pessoal olha para a relação comercial do Brasil com a China e com os Estados Unidos e fala assim, ah não, mas poxa, a gente tem mais relação comercial com a China do que com os Estados Unidos, então é menos importante. Não é, porque a questão de investimento nosso é quase exclusivamente americano. Não tem chinês investindo no Brasil, ou tem muito pouco chinês investindo no Brasil. Os americanos investem pra caramba aqui no Brasil. E sem esse dinheiro de investimento, isso vai ser uma porrada na economia brasileira, nas empresas brasileiras, né? Que empresas que vão ser mais afetadas nessa história? O agro certamente vai estar ferrado com isso. Muito do que o Brasil exporta de commodities agrícolas exporta para os Estados Unidos, mas o pior é que os Estados Unidos é também muito forte no setor agropecuário, né? Então, eles podem abrir mão do Brasil. Isso é um ponto que a gente vai ver mais adiante, que é fundamental nessa história, porque o pessoal está lembrando, não, que o Lula tem que fazer igual a China, que aumentou as tarifas e brigou com o Trump, não sei o que lá, e peitou o Trump, e no final conseguiu um acordo. Conseguiu um acordo em que teve que ceder também muita coisa, tá? E conseguiu um acordo justamente porque havia a premência pela questão dos minerais, das terras raras, né? Que é só a China que produz, e isso seria um problema para os Estados Unidos no curto prazo. No longo prazo, não. Os Estados Unidos já têm várias iniciativas para aumentar a produção de terras raras, que hoje em dia só a China que produz. A China produz 80% das terras raras do mundo, né? Aí, o Brasil não tem essa vantagem estratégica que a China tem. O Brasil não tem nada, absolutamente nada, que o Brasil possa negar a exportação para os Estados Unidos e isso prejudicar os Estados Unidos de forma significativa, né? O Brasil pode peitar os Estados Unidos como a China peitou? Até pode fazer isso, mas eu acho pouco provável que dê algum resultado esse tipo de coisa, né? Então o agro brasileiro está pedindo uma resposta firme e estratégica. O agro está chateado. Estão querendo dizer que a culpa é do Bolsonaro. Ah, tá vendo? Foi o Bolsonaro que traiu o agro ao pedir as coisas do Trump. E a verdade não é essa. A culpa é do Lula. Quem está dirigindo o carro é que é culpado pelo carro ter batido no poste, né? Ou seja, o Lula teve inúmeras oportunidades. A gente falou sobre isso, sobre a questão da culpa no outro vídeo, né, que eu fiz mais cedo hoje. A culpa é de quem está dirigindo o carro, não tem essa não. Reclamar do cara lá não quer dizer que o cara fosse fazer alguma coisa, né? Ou seja, ele só agiu assim porque o Lula de fato distratou os americanos inúmeras vezes, né? Então o agro certamente é um problema, tá? Ativos brasileiros desabaram nos Estados Unidos após a fala do Trump, a DR da Embraer caiu 10%, quase 9%, um monte de outras ações brasileiras caíram lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, tarifa de exportação da carne bovina, o impacto para JBS, Marfrig e Minerva vai ser muito grande também. O pessoal está falando aqui que eles devem ser muito afetados com essa tarifa de exportação para os Estados Unidos, porque muita carne brasileira é exportada para os Estados Unidos, é o principal ponto. Então, de novo, isso deve ter problemas para o pessoal da JBF, da JF, né, das grandes produtoras de agropecuárias aqui no Brasil, né? Outro problema, Suzano. A Suzano, produtora de celulose. O Brasil vende muita celulose para os Estados Unidos também. A Suzano já está sofrendo um processo antidumping lá nos Estados Unidos, porque alega-se que ela vendeu mercadorias abaixo do preço normal, do valor normal. Tem essa alegação lá nos Estados Unidos, mas com essa porrada de que 50% é difícil que a Suzano consiga competir com as empresas americanas que produzem celulose. Então é outra empresa brasileira que deve ter problema, né? No final das contas, segundo o JP Morgan, isso pode afetar até 1,2% do PIB.
Ou seja, se o Brasil tinha a expectativa de crescer 2% do PIB esse ano, já vai cair para 0,8% o crescimento do PIB esse ano, em função dessas tarifas do Trump. Esse deve ser o principal problema das tarifas aqui no Brasil, desaceleração econômica, né? Algumas áreas vão ser mais afetadas, outras nem tanto, outras podem ser até beneficiadas, mas no final das contas o grande problema vai ser uma diminuição da atividade econômica e queda do PIB, o que é muito ruim para o Lula, porque lembra, estamos nos aproximando de ano eleitoral, e país em que a economia não está indo bem tende a ser cruel com quem busca reeleição, né? E existe uma outra armadilha nessa história, que é a questão da China, né? A China é uma ameaça maior do que tarifas do Trump para o setor do aço no Brasil, é o que diz a CSN. Então, as siderúrgicas brasileiras têm problemas, mas elas continuam vendendo para os Estados Unidos. O problema das siderúrgicas brasileiras é o aço da China. E aí você gera um problema para o Lula, né? Tem dois grandes setores no Brasil que reclamam muito da China. É o setor de bugiganga, das comprinhas, lembra que conseguiram até colar a taxa das blusinhas com o governo Lula, e também o setor de aço no Brasil, que reclama que a China tem vendido aço muito barato no Brasil. Isso gera um problema para o Lula, por quê? Porque agora com os Estados Unidos botando tarifas altas contra o Brasil não tem alternativa que não seja vender, por exemplo, a parte do agro para a China. Só que aí o Brasil fica nas mãos da China, e a China é um país ditatorial, vocês sabem disso. Para eles tomarem uma decisão severa contra o Brasil, pouco custa. Então eles podem exigir que o Brasil não retalie a questão do aço e a questão das comprinhas lá. Seria ótimo para o Brasil, eu falo para vocês, para nós brasileiros isso seria muito bom, mas para as empresas aqui no Brasil isso vai dar problema, mais uma área que é problemática aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o que vai acontecer depois que o Brasil fez a cúpula dos BRICS e gerou esse impacto dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Ou ele vai tentar negociar com os Estados Unidos, ou vai reforçar laços com a China, Rússia e Irã. Esse é o grande problema que o pessoal já está colocando, é o fato que eu falei para vocês, estamos num divisor de águas aqui. Ou o Brasil vai para o lado democrático, negocia com os Estados Unidos, eu já falei no vídeo sobre a culpa, que existe uma saída fácil para isso, que é o Congresso aprovar a anistia. Tá todo mundo reclamando da anistia e coisa e tal, mas isso seria a melhor saída tanto para o governo Lula, quanto para o STF, quanto para a sociedade brasileira como um todo. Aprova a anistia ampla, a mais ampla de todas, que livra inclusive o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes pode reclamar pra caramba, ficar chateado, fazer cara de feio, tô chateado, tô muito chateado, mas aceita isso porque seria melhor para o Brasil, no final das contas, permitiria essa volta à negociação com os Estados Unidos. Isso vai acontecer? Vamos ver, não sei, porque a alternativa, se isso não acontecer, é justamente a gente caminhar para a direção da Venezuela, né? Laços com a China, Rússia e Irã. Pergunta para a Venezuela como é que está indo a economia dela lá. Pois é, né? É o que eu falo para vocês, é a ruína econômica. China, Rússia e Irã são compradores terríveis. Por quê? Porque são compradores quebrados. Lembra que a China está numa situação econômica muito ruim. A Rússia e o Irã não preciso nem dizer, né? São economias pequenas que não fazem diferença nenhuma e no final das contas compram um pouco do Brasil. A China, que pode comprar um pouco mais, que tem uma relevância econômica um pouco maior, tá para quebrar também. Vai ser um baque muito grande isso no Brasil. Bom, e qual que é a resposta do Brasil para o Trump? Por enquanto não tem resposta oficial nenhuma, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem resposta oficial nenhuma ainda. Apenas que o Lula falou para o Trump que adotará a lei da reciprocidade em caso de aumento de tarifas. Então o Lula falou que se as tarifas forem aumentadas mesmo, vai aplicar a reciprocidade, né? E é muito importante notar que tem conversa em dois níveis nesse tipo de coisa. Tal como aconteceu com a China, com vários outros países, você tem conversa de dois níveis. Primeiro você tem a conversa pública, em que o país fala, não, porque vamos fazer isso, que não vamos abrir mão da nossa soberania e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Mas por baixo dos panos vai ter a negociação de verdade, com o Lula oferecendo qualquer coisa para o Trump, de qualquer jeito, porque o Lula sabe que uma recessão agora, nesse ano, antes das eleições, vai ser terrível. Por mais que ele consiga jogar a culpa da coisa nos Estados Unidos, por mais que ele diga que a culpa é do Trump, que a culpa é do Bolsonaro e não sei o que lá, no final das contas, recessão, meu amigo, é o principal ponto que muda voto. Eleição, o que importa é a economia no final das contas. E vai chegar ano que vem, o país com uma economia ruim, o Lula vai estar enrascado nessa história, portanto o Lula vai oferecer por baixo dos panos.
Na imprensa vai falar que não aceitamos discutir nossa soberania, que o STF não vai mudar seu modo de pensar. Lula e Barroso concordam que reação a Trump precisa ocorrer no campo político, que o STF não vai mudar nada e não sei o que lá e coisa e tal, mas no final das contas, por baixo dos panos, as negociações vão acontecer porque eles sabem que estão todos fodidos se não negociarem com os Estados Unidos, né? Bom, aqui ó, o Brasil prepara retaliação às tarifas de Trump em meio a risco de escalada em guerra comercial. Esse daqui é um grande risco para o Brasil, ainda maior do que as tarifas do Trump. Por quê? Porque as tarifas do Trump afetam principalmente os americanos, que vão pagar essas tarifas, e as empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos. Agora, o contrário pode gerar uma recessão ainda maior. Se o Brasil botar retaliação nas tarifas do Trump, o Trump já falou que vai aumentar as dele mais ainda, né? Então não vai resolver problema nenhum. Mas o Brasil botando as tarifas aqui, a retaliação contra as tarifas do Trump, praticamente inviabiliza muitas empresas aqui no Brasil. Muita coisa que você compra aqui no Brasil, você compra dos Estados Unidos. Muitos insumos, muitos serviços, muitas coisas vêm de lá para cá. Então isso pode inviabilizar muitos negócios aqui no Brasil. Pode ser ainda pior a retaliação do que essa tarifa inicial, né? Lembrando que o Brasil já cobra tarifas muito mais caras dos Estados Unidos do que os Estados Unidos cobram do Brasil. Então, meio que essa reciprocidade já está empatada, já está em reciprocidade nesse momento, né? Brasil diz que é representante dos Estados Unidos que devolve a carta do Trump e chama de ofensiva, inaceitável, não gostamos e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês, né? Para a imprensa eles falam essas coisas. Por baixo dos panos tá todo mundo apavorado. Trump, por favor, Trump, a gente faz qualquer coisa, Trump, vamos dar um jeito, Trump. Né? O governo Lula estuda judicializar o tarifaço do Trump na OMC. Olha, o Trump já está cagando para a OMC há muito tempo, né? A OMC, tudo que ela vai fazer é dar ao Lula direito de aumentar as tarifas brasileiras para compensar a tarifa americana. As tarifas brasileiras já são muito maiores que as americanas de qualquer forma. Então, ok, o Lula pode entrar na OMC, isso não vai fazer nenhuma diferença. E o mais importante, a OMC não decide nada em menos de um ano. Então, para as eleições de 2026, que é o ponto sensível para o Lula, isso aqui vai fazer zero diferença no final das contas, né? Isso daqui é, de novo, mais um daquele falatório que, ai, soberania, e não sei o que lá, não sei o que lá, mas por baixo dos panos tá todo mundo apavorado lá, todo mundo barata tonta completo lá, o Palácio Planalto não sabe o que fazer, a verdade é essa, né? Agora, tem o pessoal dizendo aqui, ó, a direita brasileira identificada com Trump vai sofrer graves danos eleitorais. E eu discordo dessa visão, tá? O William Vac está falando isso porque aconteceu algo assim com o Canadá. Porque o Poilievre, que era o candidato canadense lá nas eleições lá no Canadá, acabou sofrendo rejeição devido às tarifas do Trump, né? E eu acredito que a esquerda vai, de fato, tentar propagandear essa coisa toda, mas o problema é o seguinte: lá no Canadá, a briga com o Trump teve vários aspectos particulares. Primeira coisa, ninguém questionava a legitimidade do governo canadense. É verdade, o pessoal não gostava do Trudeau lá, do filho do Fidel Castro, mas ninguém questionava que ele tinha sido eleito legitimamente, que não tinha sido uma manobra do STF para tirar o cara da cadeia e botar ele na presidência. Ninguém questionava isso, né? Aqui no Brasil a coisa é diferente. O governo Lula é legítimo? Há questionamento sobre isso. No Canadá não tinha esse questionamento. Além disso, o Trump fez uma brincadeirinha de dizer que o Canadá seria o 51º estado americano e não sei o que lá. Isso evidentemente não pegou bem com os canadenses ficaram chateados. Teve um terceiro aspecto nessa coisa, que é o partido da esquerda lá no Canadá mudou, botou um cara mais à direita. Lembra? O Trudeau saiu mesmo, o Trudeau não é mais nada lá no Canadá, eles botaram o Carney, que é um cara muito mais pró-mercado, ainda é esquerda, mas já é esquerda, centro-esquerda, já é o pessoal, já é o PSDB deles de lá, eles saíram do PT e foram pro PSDB. Lá. Isso quer dizer alguma coisa aqui para o Brasil? Quer dizer sim, porque o Lula não pretende mudar de gente. Vai ser o Lula mesmo o candidato ano que vem. Ou seja, não tem mudança nenhuma prevista nessa história aqui no Brasil, né? Essa mudança de liderança na esquerda fez com que toda a repulsa que os canadenses tinham pelo Trudeau meio que acabasse. Isso permitiu que a esquerda ganhasse força lá no Canadá também, junto com a coisa do Trump. Então não foi só a questão das tarifas do Trump lá no Canadá. E tem um quarto aspecto também importante que diferencia, que é o fato de que as eleições no Canadá foram logo em seguida. Se a gente tivesse eleições este ano aqui no Brasil, certamente esse tema da tarifa seria um tema muito urgente, essa briga de culpar o Bolsonaro e coisa e tal, seria uma coisa que acabaria
gerando impacto na eleição. É esperado que exista alguma melhora do Lula agora, tá? Por conta desse fator, não tenham dúvida. Vai ter algum fator, alguma melhora do Lula agora. Mas qual que é o problema? Quando chegar as eleições ano que vem, esse assunto já vai estar velho. Já vai ser ano que vem. A gente está falando de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, né? Até as eleições do ano que vem, né? Então já vai ser assunto velho. Daqui até lá vai acontecer um monte de coisa, né? E, por outro lado, a economia tende só a degringolar cada vez mais aqui em relação ao Lula. Então, vai haver alguma melhora da popularidade do Lula neste momento? É possível que sim, mas eu não acho que seja uma melhora tão grande quanto aconteceu no Canadá e não acho que ela vai durar até as eleições do ano que vem. Então, no final das contas, o Lula estava contando com isso para tentar melhorar, para tentar ganhar de novo a popularidade no Brasil. Eu acho que não vai conseguir, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.